justamente a engessar o trabalho do detetive particular na investigação criminal. Antes da Lei 13.432 de 2017, que tem pontos muito importantes, artigos, né, muito relevantes, tá? É uma lei que realmente trouxe um maior reconhecimento para a categoria, mas ela precisa ser aprimorada, como o nosso presidente falou. Então, o PL 9323 de 2017 vem justamente buscar esse aprimoramento. Agora, voltando ao artigo 5º, ele é um artigo que causou muita, além de ser polêmico, como eu disse, é um artigo que causou, além do engessamento, ele causou uma resma de entendimentos jurídicos. Uns entendem que a questão do detetive particular atuar na investigação criminal, ela não é possível. Algumas autoridades policiais entendem que o detetive só pode atuar em crimes de menor potencial ofensivo, como colaborador. Então, virou um verdadeiro festival, com todo respeito, entre aspas, de entendimentos jurídicos. Então, visando uma maior segurança jurídica para o detetive, nós nos reunimos na comissão e começamos a estudar, em paralelo, né, ao PL 9323 de 2017, na atual situação da Lei 13.432 de 2017, como poderia gerar uma maior segurança jurídica para o detetive na investigação criminal, como colaborador. Ninguém está falando que o detetive vai usurpar a função pública, mas ele é um colaborador e em casos em que a investigação policial não está em curso, ele não é só um colaborador, ele já passa a exercer um papel fundamental, principalmente em processos já judicializados, na defesa de um réu, na acusação também de um acusado, de um réu, pode ser tanto colaborando com a defesa quanto com a acusação, então, através da vítima ou do advogado do réu. Então, é um trabalho muito amplo que não pode permanecer engessado do jeito que ele está na fase da chamada persecução penal, que é a fase do inquérito policial. Não está se discutindo a fase judicial, porque isso, a questão da fase judicial, não há entendimento nenhum contrário contra o trabalho do detetive. Alguns entendimentos jurisprudenciais isolados, mas isso já está sacramentado. Agora, com relação à fase da investigação criminal, ainda na origem, é que gera essa corrente de diversos entendimentos e ainda uma insegurança jurídica para o detetive, porque ele tem que ficar à mercê, com devido respeito, do aceite ou não da autoridade policial. Não se pode admitir, numa Constituição Federal que nós temos, tudo bem, ainda jovem, mas democrática, em que as instituições todas trabalham de forma efetiva, né? Claro, com defeitos como qualquer país tem, mas que trabalham de forma madura e efetiva, o trabalho do detetive particular fica à mercê de uma discricionariedade, do entendimento de uma autoridade com respeito, em que nós sabemos muito bem, né, que a fase policial, os próprios policiais relatam isso, e de grande congestionamento de procedimentos. Mais de 100, 150, 600 procedimentos policiais na mão de um encarregado para proceder uma investigação, porque a gente sabe que na maioria dos casos, quem vai conduzir é o encarregado pela investigação. É um inspetor de polícia, é um investigador policial, é um oficial de cartório, é um escrivão, dependendo da nomenclatura de cada estado. E a autoridade policial, ela vai em determinados atos, né, presidir, e em outros ela vai apenas fiscalizar e dar prosseguimento à investigação. Só que quem vai realmente se debruçar é o policial encarregado. Então, aquele policial encarregado, ele precisa muito da colaboração do detetive particular. Porque quando ele abre os armários são entupidos de procedimentos. E a maioria, a mídia já noticiou várias vezes, a solução desses casos é mínima. A maioria das investigações policiais não chega à sua conclusão devida, tanto por lado da vítima quanto por lado do indiciário. Então, por que o trabalho do detetive particular gera tanto incômodo na investigação criminal? É uma questão, talvez, de brio de determinadas autoridades, com respeito. Será que isso é devido à classe estar saindo como já tínhamos conversado já, eu e o Gomes, se a classe estava adormecida há muito tempo e quando ela saiu desse sono, entre aspas, ela se destacou ainda mais a nível de representatividade, mesmo que ainda, né, engateando,
mas pessoas lutando pela categoria, isso veio a gerar uma novidade. Eles chamam de inovação legislativa a colaboração do detetive particular. Ué, uma inovação legislativa de um profissional que... Tudo bem, inovação legislativa na Lei 13.432 de 2017, mas os detetives já existe a investigação criminal há décadas. Então isso não é uma inovação. Houve uma alteração, surgiu uma legislação que veio prever a colaboração do detetive particular, mas isso não é uma inovação. Inovação é se esse profissional não existisse na investigação criminal ao longo dessas décadas todas de existência. Se nós formos contar da Lei 3.099 de 57 para cá. Então, com base nessa questão de buscar uma segurança jurídica maior, o detetive particular, na atualidade, dependente do PL 9323 de 2017, nós buscamos alguns entendimentos nesse sentido. Então, eu vou sintetizar mais alguns reconhecimentos que surgiram. Só que permite, colega, uma colocação, tá? Aproveitando o seu gancho aí, isso que você está falando é de extrema importância, porque outro dia eu tive uma reunião com os delegados que, graças a Deus, eu tenho um bom respeito com a Secretaria de Segurança Pública, certo, o qual você faz o respeito para ser respeitado. Isso é fato, é verdade? Então, a forma como você se porta, se apresenta, exatamente, não invade o inquérito policial. Então, aí ele me fez a seguinte colocação, né? Ele falou assim, eu comentei com relação à Lei 13.432, e eu falei, aí ele falou assim, deixa eu dar uma olhada. Ele pegou e tudo na internet e falou, olha, Milton, aqui está dizendo que o delegado pode, e não está dizendo que ele deve. Então, como ele pode, você eu deixo, porque eu conheço. Mas se vir qualquer outro aqui, eu não vou deixar. Então, o que acontece? Eu vou estar regionalizado. Eu só vou ter essa autonomia dentro do meu município, o qual talvez um outro delegado que me conheça, mas se eu quiser trabalhar no Rio de Janeiro ou numa cidade próxima que talvez não faça parte da mesma regional ou da mesma seccional, eu não vou ter a mesma autonomia, porque ele deixou bem claro, pode, se eu não quiser, eu não vou deixar. Desculpa, desde que a gente junto, unido, possa ter uma célula naquela regional e possa ser a mesma pessoa que você é na regional sua. Sim, então isso é importante. Por quê? Ele falou porque a grande maioria dos detetives, eles querem se passar por polícia. Aí está o problema. Como é que eu posso dar uma autorização para ele fazer parte junto ao inquérito, ao procedimento criminal, se ele vai querer mandar mais do que eu como delegado? Você concorda comigo? A vaidade, doutor. Aí flora a vaidade. Exatamente. Então, quando saiu a Lei 13.000, eu vi que ele colocou, tem gente que colocou lá, quer ver polícia mandar em mim. Então, realmente, é uma discrepância muito grande. Então, isso que você está dizendo, da gente mudar esse texto, é de extrema importância, porque estamos colocando o que é a realidade do dia a dia. Desculpa interromper. Não, perfeito, intervenção. O que acontece? Com relação a esses reconhecimentos, nós tivemos a resolução 188 de 2018 do Conselho Federal da OAB, que vem falando no artigo 4º. Poderá o advogado, na condução da investigação defensiva, que trata da investigação defensiva, promover diretamente todas as diligências investigatórias necessárias ao esclarecimento do fato, em especial a colheita de depoimentos, pesquisa e obtenção de dados e informações disponíveis em órgãos públicos ou privados, determinar a elaboração de laudos e exames periciais e realizar reconstituições ressalvadas as hipóteses de reserva de jurisdição. Aí vem um parágrafo único, que é o direcionado ao detetive. Na realização da investigação defensiva, o advogado poderá valer-se de colaboradores, como detetives particulares, peritos, nesse caso é o perito assistente técnico, técnicos e auxiliares de trabalhos de campo. Isso é um reconhecimento importante. 10 de dezembro, né? É, de 31 de dezembro de 2018. Ah, de 2018. É o provimento, a resolução 188 de 10 de dezembro. Qual a data? 31 de dezembro de de 2018. Obrigado. Né? E além disso, teve uma outra questão também, que nós realizamos uma reunião na comissão e fizemos um pedido, eu apresentei um pedido de consulta, por causa do seguinte: a legislação está meio omissa, não está aqui falando que o texto foi feito de uma forma leviana, mas foi um texto mal elaborado. No mínimo ele foi mal elaborado. Porque a investigação criminal no Brasil atualmente, ela não é só presidida mais pelo delegado de polícia, ela pode ser pelo Ministério Público. Como o colega mencionou a questão
né, de comunicar as denúncias ao Ministério Público. Então, o promotor de justiça ou procurador da República, ele pode presidir uma investigação criminal. Ele vai mandar baixar os autos da delegacia, ou ele pode mesmo, através dos procedimentos internos criminais, as chamadas PICs, né, que eles colocam esse nomenclatura, ele pode presidir uma investigação criminal no próprio MP. Então aí, a gente, né, em reunião, nós discutimos essa questão bastante, no sentido então de que, então vamos buscar uma manifestação do Ministério Público se o detetive também pode colaborar com as investigações criminais do MP. Porque além de haver essa omissão na legislação, fala só a figura do delegado de polícia, que na atualidade não é só isso, né? Existem grandes autoridades policiais, tem amigos policiais, delegados. Não estou em nenhum momento questionando o poder do delegado de presidir o inquérito, nem da atividade policial ser leviana, nada disso. Mas o trabalho do detetive particular, ele é de grande relevância como colaborador e também a figura do Ministério Público, como eu disse. Então, buscamos essa consulta. Praticamente isso aconteceu comigo. Eu tive um problema na minha rua, formei no tráfico de droga, e eu, incomodado com essa situação, eu comuniquei ao Ministério Público e à delegacia local e eu pude participar. O delegado falou se eu quisesse fazer, porque isso não tinha como fazer uma campanha na minha rua, não tinha local que ia chamar a atenção. Eu falei, não, eu posso fazer as filmagens e tudo, e passo para vocês. Aí eu participei da diligência com o delegado, com o Ministério Público, mas eu não tive nenhum bloqueio, não. Não, é aquela questão que a gente conversa. Eu falei que Então, é o que nós discutimos muitas vezes. O que acontece? Eu tenho caso de atuação como colaborador, investigação policial em curso, que eu não tive problema. Mas o que a gente acontece, o que nós vemos com relação ao dia a dia é que há uma insegurança jurídica devido a essa questão do entendimento, né? O delegado entende como fosse a questão do Estatuto de Desarmamento, né? Que a Polícia Federal ela vai apreciar se a pessoa se acolhe ou não aquela justificativa para ter o porte de arma. Então, né, por analogia, então vai ficar a critério da autoridade policial, permita essa colaboração ou não permita. O registro, não pode, o registro. O registro. Então acontece. Aí fica de acordo com o entendimento daquela autoridade. Eu tirei o registro antes dessa mudança da. Mas nesse conceito, vamos dizer que vai depender do bom humor dele naquele dia. Isso aí. Qual o entendimento dele? Se aquele caso de repercussão realmente ele entende se o detetive vai gerar uma concorrência, entendeu? Vai depender do entendimento de cada um. É uma coisa muito direcionada a cada entendimento. Não existe um entendimento, vamos dizer assim. Houve um fórum deles e das autoridades policiais de todo o país e formaram uma convicção X. Nós podemos contestar, mas pelo menos teríamos uma segurança jurídica nesse sentido. Mas não pode ser um não automático. Não, fundamentar a decisão. Aí aquela questão, se eu entendo da forma de que se você há uma rejeição da colaboração, você pode impetrar um mandado de segurança. Até que ponto não é um direito líquido de certo detetive contratado, o cliente contratar um detetive para poder colaborar com a investigação policial. Ele não está praticando nenhum ato da polícia judiciária, ele está apenas colaborando com o inquérito policial. Eu entendo a figura o remédio do mandado de segurança. E nem a usurpação de função. Não tem. Entendeu? Agora, é uma questão que, olha o que gera. Será que o cliente vai aguardar, né, o julgamento desse mandado de segurança, se o detetive não conseguir a concessão de uma liminar? Ele quer de pronto, o cliente quer a resposta de pronto. Entendeu? Então isso engessa a atuação do detetive particular na investigação criminal. Então nós fizemos essa questão eu apresentei o requerimento, após nós reunimos na comissão, e requeri ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, fiz um pedido de consulta. Então, eu vou ler rapidamente, só para a gente poder verificar essa questão do entendimento do MP. Vem o MP relatando. Trata-se de pedido de consulta dirigido ao Procurador-Geral de Justiça, onde se indaga sobre eventual óbice e a colaboração de detetives particulares nas investigações criminais promovidas pelo Ministério Público. A atuação dos detetives particulares atualmente é regulamentada pela Lei 13.432 de 2017. Dispõe o artigo 5º da Lei 13.432 de 2017. Artigo 5º. Detetive particular pode colaborar com investigação policial em curso, desde que expressamente autorizado pelo contratante. Parágrafo único. O assente da colaboração ficará a critério do delegado de polícia, que poderá admiti-la ou rejeitá-la a qualquer tempo.
De início, cumpre observar que o detetive particular apenas atuará no estrito limite do que foi contratado e se expressamente autorizado pelo cliente. Assim, a atuação do detetive se limitará à colaboração com a investigação, a qual ainda deverá ser submetida ao crivo do delegado de polícia. Aí o Ministério Público vem agora, né, declinando já o entendimento justamente que nós estávamos objetivando. Em que pese o dispositivo se restringe à investigação policial por uma interpretação sistemática, a mesma lógica deve ser empregada quando a investigação for realizada diretamente pelo Ministério Público. De frisar que eventual colaboração não facultará sua participação nas diligências realizadas pelo Ministério Público ou mesmo durante as oitivas das testemunhas, visto que tal prerrogativa não é conferida aos detetives, limitando-se apenas à coleta de dados e informações de natureza não criminal. Artigo 2º da Lei 13.4 de 2017. Por fim, registre que o Ministério Público poderá, a qualquer tempo, aceitar ou rejeitar o pedido de colaboração, sem prejuízo de eventual informação possa ser encaminhada na forma do artigo 27 do Código de Processo Penal. Então, o MP se manifestou no sentido que o detetive pode colaborar com as investigações criminais do MP. E, independente de se esse aceite não ocorrer, não existe prejuízo que essa informação possa ser apresentada com base no artigo 27 do Código de Processo Penal.